um lado, nós temos um Boeing, tá? Um avião aí que leva vários passageiros, e do outro lado nós temos um avião que é um avião de caça, um jato de caça, tá? E eu quero contar uma historinha para vocês, para ilustrar como eu vejo a configuração do nosso negócio, tá? E diz que tinha um piloto, né? A história conta que tinha um piloto andando a 40 mil pés, tranquilo, tal, e de repente vem do lado dele um jato de caça. E aí o piloto do caça chama ele na frequência do rádio e fala assim: "E aí, amigão, tá monótono a viagem aí?" E aí ele fala: "Ah, estamos aqui, tá tudo tranquilo e tal." Dele, ó, olha só o que eu vou fazer. E aí ele pega e faz um rasante, pirueta e vai próximo do oceano, volta e faz um monte de malabarismo. Quando chega do lado do piloto, fala: "E aí, gostou? Curtiu? E você, sabe fazer o quê?" Aí o piloto falou: "Ó, então olha o que eu vou fazer." Aí passou 5, 10 minutos, o piloto do caça chamou ele no rádio e falou: "Olha, não vi movimento nenhum." Aí ele falou: "É, mas enquanto você estava esperando, eu levantei, fui no banheiro, voltei, tomei um café, porque o meu negócio andou no automático." Então, assim, não é só você fazer. Você tem solidez no seu negócio quando o seu negócio precisa de você para pilotar, sim, mas ele é capaz de andar no piloto automático, né? E aí eu sei que as pessoas radicalizam as coisas que são faladas. Então, não pensa também o seguinte: "Ah, eu vou, então quer dizer que eu posso ir tranquilo?" Não. Você já chegou a 40 mil pés? Se não chegou ainda, você vai ter que ser um piloto de caça. Agora, se você já chegou a 40 mil pés, você está tranquilo aí, igual algumas pessoas que já têm uma rede extremamente grande, sólida, aí você pode ficar mais tranquilo. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que construir um negócio que precisa de você à frente, mas é capaz de andar no piloto automático também, tá? Então, esse é assim como eu vejo a configuração do nosso negócio. Eu vou te dar uma direção, tá? Eu vou falar algumas palavras aqui para vocês, eu vou ensinar algumas coisas para vocês referente ao posicionamento, estratégias e tudo mais, mas é só você que vai poder decolar e pilotar o seu negócio, tá? Então, participar de um evento como esse, participar de um projeto como esse, é realmente muito esclarecedor, traz muitas respostas, mas é só você que pode pilotar o seu negócio, não é ninguém que vai fazer por você. A parte da ação, ela depende só de você. A informação fica com a gente aqui, a ação depende de você, tá bom? Olha só, o que diz no nosso guia, tá? Na página 63 do nosso guia aí, que a gente está usando como modelo para fazer esse projeto com vocês. Ó, grava aí. O posicionamento bem-sucedido de seus cadastrados é essencial para você ser pago, ou seja, implica em bonificação, certo? Para os seus avanços de qualificação e para sucesso de longo prazo. Não é um negócio de que vai começar hoje e terminar amanhã, é de longo prazo. Estabeleça expectativas claras para preservar, eu destaquei essa palavra preservar, os relacionamentos. É importante que na caminhada você preserve os relacionamentos, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Já que algumas pessoas escolhem o seu caminho de imediato, enquanto outras levam tempo para decidir se vão ser mais do que clientes. Ou seja, tem pessoas no meu negócio que vai demorar um pouco para despertar. Tem outras que de imediato já vão partir para ação. E isso traz uma clareza para nós, certo? E aí, eu digo uma coisa para vocês: os fundamentos de uma construção não podem ser negligenciados, não pode ser feito de qualquer maneira. Então, sobretudo, o começo do seu negócio, você tem que ter uma atenção, porque ele não pode ser negligenciado. Quando você vai construir um prédio, por exemplo, uma construtora vai construir um prédio, o fundamento ele é bem feito. É a principal coisa, para que depois o restante tenha um equilíbrio, tenha uma estrutura, certo? Então você tem que cuidar com o seu negócio. Sobre o plano de bonificação, olha só, nós temos esse degrau, esses degraus aí de subida, né, que vão levar a gente pro topo do negócio, tá? E eu sei que na hora de apresentar o plano de negócio, muitas pessoas, quando chega aqui, tem uma certa dificuldade, tá?
Eu acredito que todos vocês vão concordar comigo. Na hora de apresentar o plano, tem gente que quando chega aqui dá aquela travada, não sabe explicar isso daqui. E aí, eu vou colocar uma opinião particular para vocês aqui, mas é o que eu acredito do fundo do meu coração, tá? Essa parte não se explica. Essa parte não se explica. Então, o que que eu acredito que se transmite no plano de compensação? O que que eu acredito que se transmite na hora de apresentar a Doterra, o plano de bonificação da Doterra para as pessoas, tá? Ó, eu acredito o seguinte: você não pode gastar tempo com informações precoces, ou seja, tem informação que não é na hora de você estar apresentando que você tem que passar, é depois. E sim usar o seu tempo transferindo a sua visão e, de preferência, conectando a uma história. Porque a imagem vai chocar a pessoa. Enquanto você está falando, ela vai estar olhando ali, opa, Gold 12.500, Diamante 52.200, mas é a história que você vai envolver isso daqui que vai fazer a diferença. É a visão que você está passando que vai fazer a diferença. Eu não acredito que se você ficar falando para as pessoas assim, olha, aí você vai ter um Gold, e a hora que o Gold ele é assim, ó, tem 3 Premier, e dos 3 Premier, cada um tem um executivo. Eu não acredito que seja essas as informações que você tem que passar. Essas informações, elas acabam confundindo mais do que trazendo uma clareza. Então, a minha percepção de apresentar o plano de bonificação da Doterra consiste no seguinte, tá? A pessoa precisa entender a grandeza do projeto, a grandeza da empresa, tá? Então, as informações sobre a empresa são muito importantes. A grandeza do que o projeto significa é muito importante. O timing, o momento que a Doterra está no Brasil é muito importante, tá? Ela precisa entender que o resultado é real. Aí você conecta a sua história, história de pessoas que você conhece. Pode contar a minha história de uma pessoa que veio do nada e teve resultado. Ela precisa acreditar que é possível alcançar os níveis, tá? E não as informações burocráticas, aquelas informações de é assim que faz, e aí você cadastra e derrama. Não, não é assim que eu acredito que funciona, não é assim que eu acredito que você transmite a visão do plano de bonificação. Tá, Kelvin, então não é importante, não é interessante você passar para as pessoas as informações. É importante você passar, mas a maioria das pessoas, incluindo a minha história, vai aprender enquanto caminha. Eu costumo citar uma frase que diz assim, ó, conserta o carro em movimento. As pessoas vão andando e ajustando, né? Ou como já ouvi pessoas falando, que fala, né, ó, traz o tijolo que eu te ajudo a montar a parede. Então, o que a pessoa tem que entender é que é possível, que existe um plano que é real e que ela tem que conectar pessoas para construir o negócio dela, tá? Então, é assim que eu transmito a visão do plano de compensação da Doterra. Uma coisa que eu entendi e que eu acredito que é uma grande sacada de você fazer na apresentação do plano de negócio é transmitir a visão para a pessoa de que ela pode sair de onde ela está e não precisa ser uma pessoa igual eu, que estava precisando de dinheiro. Pode ser uma pessoa que já tem uma condição financeira boa, pode ser uma pessoa que ganha mais que um presidente da Terra, mas que ela pode sair dali e ter um propósito, que ela pode sair dali e ajudar outras pessoas, que ela pode sair da condição que ela está para algo muito melhor, que foi o que aconteceu comigo. No meu caso, eu entrei por necessidade financeira. Então, o que, que eu entendi do plano de compensação da Doterra? O que, que o meu patrocinador, quando me apresentou a Doterra, ele passou para mim? Uma visão de que eu podia sair do estado de onde eu estava para um lugar melhor. Foi isso que eu comprei, ok? Agora, vamos falar sobre as estratégias de posicionamento que fazem total diferença. Total diferença no seu negócio. Não dá para negligenciar isso, tá? Gerente, diretor, executivo e elite não exige configuração, nenhum tipo de configuração. Cadastrou todo mundo e deixou em lateralidade, vai fechar elite. Cadastrou uma linha só que tem um monte de gente abaixo, vai fechar elite. Não tem problema, vai fechar executivo, vai fechar diretor, vai fechar gerente. Por isso que uma coisa muito importante de você entender é o que eu ganho se eu fechar gerente? O que eu ganho de bonificação se eu fechar executivo? E se eu fechar elite? Você ganha bônus de início rápido. Ah, eu bati elite e não ganhei nada. Avalia se você fechou elite
porque você ganhou movimentação de algumas pessoas ou você construiu o seu próprio negócio? E aí, bônus de início rápido é o que um elite vai ganhar. A não ser que seja um elite, um executivo, um elite, né, que tenha mais tempo de negócio, tem alguém que cresceu, e aí vai dar uma bonificação um pouco maior, tem um Unilevel um pouco maior, muito embora o Unilevel do Elite vai só até a quarta geração, tá? Então, Elite não exige configuração. E aí, por consequência, a bonificação fica mais dentro do bônus de início rápido. Quem sabe, se você conseguir fechar aí o poder do trade de 250, 1.250, vai agregar também ao bônus aí, tá? Se você fizer essa configuração. Mas aqui, qualquer coisa vale. Venda de produto, LRP, cadastro, tá tudo valendo para chegar a 3.000 pontos. E aí, essa não é uma questão religiosa, mas eu tirei isso de um texto bíblico para ilustrar o que eu quero falar daqui para frente. Tem uma escritura em Eclesiastes 4:12 que diz assim: um cordão de 3 dobras, ó, eu comi uma letra ali, mas é 3, tá? Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, se você tiver união, não vai romper com facilidade. E por que que eu quis ilustrar isso? Porque a configuração da doTERRA, se você unir forças dentro de uma estrutura, de uma configuração, o seu negócio vai estar muito mais forte e não vai se romper com facilidade, tá? Uma coisa que as pessoas falam muito é sobre doTERRA é produto ou é negócio? É os dois. E tanto é os dois que se você fizer a configuração correta e unir cliente preferencial com compartilhador e tudo dentro de uma linha, você vai estar fazendo a configuração certa e vai estar realmente construindo um negócio que tem solidez. A pontuação sem a configuração não traz qualificação e ter uma configuração sem pontuação também não vai trazer qualificação, tá? O nível de Premier é onde você já começa a ganhar divisão de lucros, ok? E sabe o que é a divisão de lucros? É um bônus que a gente recebe, mesmo que o nosso trabalho é menor do que outra pessoa na mesma qualificação. Olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Eu sou Blue Diamond do Terra hoje, tá? A divisão de lucros de um Blue Diamond fica aí na casa de 40, 45 mil reais, tá? Mesmo, se vamos dizer que eu sou um Blue Diamond aqui com 15 mil pessoas, mas lá na Índia tem um Blue Diamond com 60 mil pessoas. Ele recebe a mesma divisão de lucros que eu. Então, só no fato de a gente ter a divisão de lucros por igual, já é um grande negócio. Então, é no Premier que o nosso negócio começa a acontecer. Porque é aqui que você já começa a ter direito à divisão de lucros. É aqui. O Premier é um nível que você consegue fechar 7.500 do poder do 3. Então, você já consegue fechar 7.500 sendo Premier. Tá? Então, é um nível que começa a ficar interessante. E o que precisa para ser um Premier? Formar 2 executivos. Ou seja, isso aqui já não é mais possível, porque você precisa organizar as pessoas que você trouxe dentro de uma configuração, ok? Você precisa organizar, senão você não vai atingir essa qualificação. Então, o Premier, ele já exige uma configuração, ok? Então, você não vai definitivamente a Premier sem ter essa configuração formada. Eu coloquei que um Premier é 2 executivos, mas a configuração ideal seria 2 executivos e 1 diretor. Porque o Premier é 5.000 pontos no total, 2 executivos, 2.000 pontos cada um, mais 1.000 do diretor, tá? E aí já estamos falando de deixar uma organização pronta para poder do 3 também. Essa é a melhor forma de fechar o Premier. 2 executivos e 1 diretor, ok? Em linhas separadas, meus senhores. Eu sei que está desenhado aqui, mas é importante falar. É em linhas separadas. Um executivo de um lado, outro executivo do outro, e aí o diretor no outro lado também, tá bom? Pode ser de outras maneiras. Um elite e um executivo. Vai fechar também, e assim por diante. Silver, Gold e Platinum, você chega com 3 líderes de primeira geração, com tudo bem organizado, com tudo bem formado, ok? Então, precisa dessa configuração para Silver, Gold e Platinum, tá? Sugestão,
Eu, Kelvin, só abri minha quarta linha para ser diamante quando eu já era Platinum. Por que eu falo isso? Porque existe alguns enganos que acontecem nesse negócio. Vocês já ouviram aquela pessoa que chega para você e fala assim: eu tenho 10 pessoas para cadastrar. Se você me cadastrar hoje, eu tenho 10 pessoas para cadastrar. Aí você se ilude e você pensa: ah, eu vou colocar ele na minha quarta linha, porque eu acho que eu já vou preparar o terreno para ser diamante. Sabe o que pode acontecer? Você pode acontecer assim com você. Você pode ficar com uma linha de elite, a outra com 2.500 pontos, a outra também elite, e a outra linha que você abriu achando que ia ser o cara que ia estourar com 500 pontos. Aí você não fecha nem silver e nem vai pro diamante. Compreendeu? Porque uma linha faltou ponto, que era a pontuação que você deveria ter derramado, a pontuação que você deveria ter estruturado o seu negócio, tá? Então essa configuração ela é muito importante. Silver, Gold e Platinum, com 3 líderes de primeira geração bem configurados, você vai, ok? Já o diamante, aí sim você precisa abrir uma quarta linha e ter aí um outro silver. Diamante é 4 silver, ok? Então, cuidado com as armadilhas ocultas, que são o quê? Essas pessoas que chegam para você e falam que vai fazer acontecer, vai fazer chover no primeiro mês, e aí você fica abrindo linhas enquanto você poderia estar estruturando melhor o seu negócio. Ah, Kelvin, mas e se eu coloquei a pessoa embaixo e ela cresceu, explodiu? Tá ótimo. Quanto mais pessoas crescendo no seu negócio, melhor é. Não tem como você se arrepender de ter pessoas crescendo no seu negócio. Ah, mas podia estar na minha outra linha. Podia, mas não está. O importante é que naquele momento, que era o presente, você cuidou da sua qualificação e aí o momento de você chegar a diamante vai chegar ainda e vai ser uma etapa à frente. Dentro do nosso negócio da Doterra, nós temos 3 tipos de pessoas. Cliente preferencial, aquele que quer utilizar o produto, que quer ter resultado, que quer usar na família, que é um apaixonado pela utilização do produto. Não pode ser descartado. Ah, eu estou buscando silver. A pessoa falou para mim que só quer usar o produto. Não importa, é uma pessoa importante. E se um usuário, vou usar essa palavra que eu não gosto muito, um consumidor, alguém apaixonado pelo produto, estiver utilizando o produto na configuração certa, ou seja, abaixo daquelas linhas, vai estar contando para você. Se a pessoa comprar um Copaíba por mês, ela está contando 40 pontos para você. Está valendo. Então, ela está dentro da configuração correta, tá? Então, cliente preferencial, nós temos o compartilhador, que é o quê? As pessoas que fazem aquilo que o nome está falando, compartilham por prazer, por propósito, por querer ajudar os outros, por, sabe, aquela mãe que está falando com a amiga dela, olha, eu usei o produto para o meu filho, e ela compartilha. Essas pessoas são muito boas para o nosso negócio. São compartilhadores, pessoas que trazem outras pessoas por amor ao produto, aquelas pessoas que fariam de graça, sabe? São os compartilhadores. E tem o formador de rede, aquela pessoa que tem um objetivo claro, que quer crescer, que quer subir de nível, que quer atingir ranking, que quer ganhar o projeto Lidere, realmente o formador de equipe, tá? Nós temos esses 3 tipos de pessoas na nossa organização. Agora, olha só que detalhe importante que você tem que se atentar. Nós temos menos formadores de rede, nós temos um pouco mais de compartilhadores e nós temos muito cliente preferencial. Cliente preferencial é o maior número de pessoas da nossa organização, tá? Formador de rede é um número menor e compartilhador é um número que está ali, razoável, é uma média que tem bastante. E o que pode estar acontecendo com o meu negócio, com o seu negócio e com o negócio de muitas pessoas? A gente pode ser que você tenha um compartilhador no lugar de um formador de rede. Ah, Kelvin, e agora? Tudo tem conserto, tem como você trabalhar isso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você vai trazer pessoas de fora
que não conhecem do Terra ainda, que vão ser formadores de rede na sua equipe, que vão fazer um negócio espetacular. Mas não deixa de olhar para os clientes preferenciais e para os compartilhadores da sua equipe, porque tem muitas pessoas que fazendo um trabalho interno, um trabalho de cuidado, de relacionamento, de aproximação, vão se transformar em formadores de rede, tá? Então, quando você pega alguém apaixonado pelo produto, que compartilha, que é fiel à utilização do produto, se aproxima dessa pessoa, que a única maneira de você descobrir se ali existe um formador de equipe oculto é se aproximando, é se relacionando, tá? Eu sei que tudo que eu estou falando gera dúvidas, tá? Mas as dúvidas vão se esclarecendo, fica tranquilo, confia, existe uma configuração, existe sua linha upline, e a gente vai falar mais sobre isso. Vou ensinar vocês um jeito muito bom de vocês olhar a equipe de vocês. Vai no escritório virtual, equipes, gráfico em árvore. Vai abrir uma árvorezinha assim, ó, igual essa que eu coloquei aqui do lado direito, tá? Aí você vai conseguir ter uma leitura clara de quem são as pessoas, de como que é a configuração. Talvez você nunca tenha feito esse trabalho no seu escritório virtual, mas ó, em equipes, gráfico em árvore, você consegue ver ali a sua organização, estudar um pouco mais e tudo isso. Agora, deixa eu te dar um conselho muito importante. Quando você cadastra alguém na doTERRA, você ganha até o dia 10 do mês seguinte para decidir aonde você vai colocar ele nessa configuração aqui, ó, do meu lado direito aqui ou do seu lado esquerdo, enfim, que é ali abaixo do Premierzinho. Você pode escolher aonde que você vai alocar, aonde que você vai colocar essas pessoas, ok? Até o dia 10 do mês seguinte. Então, eu cadastrei alguém hoje, dia 19 de junho. Eu tenho até dia 10 de julho para decidir onde eu vou colocar essa pessoa. Eu quero te dar um conselho muito importante, ou alguns conselhos. Analise com calma, usando esse tempo que você tem disponível. Não faz assim, ó, igual eu lá no meu começo. O Ezequiel falou, Kelvin, estou viajando, quando eu voltar a gente faz a movimentação. Eu falei, que nada, eu sou autônomo nesse negócio aqui. Pá, movi errado, deu uma OBO. Então, assim, analisa, não sai movendo já no começo. Uma coisa muito interessante, tenta mover as pessoas até, no máximo, a sua quarta geração. Ah, mas tem a necessidade de mover para a sexta geração. Não tem problema, eu moveria até para a 30ª, se fosse para fechar minha qualificação. Tá tudo certo. Mas são alguns cuidados que, se possível, é bom você analisar, tá? Não saia fazendo doações antes da hora, então não se emociona, não, fica tranquilinho, tá? E o conselho principal, troque uma ideia com a sua linha ascendente. Ah, Kelvin, não me dou bem com a minha linha ascendente. Procura a outra linha ascendente, ou a outra. Procura se identificar, se conectar com alguém que já tem mais experiência que você nas movimentações, ok? Ninguém vai te dar informação errada, ninguém vai querer que você faça uma movimentação errada. Então, procure aquele que tem mais experiência para poder te auxiliar, para ter esse cuidado na hora de fazer as movimentações, tá? Existe o efeito compressão no nosso negócio, que é o que essa pessoa que está com um xizinho aqui, ó, ela aparece na configuração da sua árvore gráfica. Só que como ela não faz LRP, esse de baixo que está com o símbolozinho verde está contando como primeira geração, tá? Outra coisa muito interessante de você entender é o seguinte: eu movi alguém, vai, ó, eu sou esse roxinho que está lá em cima e eu movi aqui para baixo desse roxinho aqui que está abaixo daquele compartilhador. Mesmo movendo, eu continuo sendo o cadastrador, os bônus de início rápido vêm para mim, e se essa pessoa se qualificar, conta para mim. Ou seja, quando eu estou movendo, eu estou fazendo duas ações muito importantes. Claro, ajudando de certa forma a pessoa que recebeu a movimentação, estruturando o meu negócio, mas eu não deixo de ter essa pessoa como alguém que conta para mim. Por isso que eu posso ajudar alguém, mas eu não deixo de estar perdendo algo meu, ok? É importante você entender isso, porque às vezes, eu não vou mover porque eu vou perder. Não vai, continua sendo um cadastro seu, tá? Qual é o seu papel? Isso também está no nosso guia, tá? Então vamos lá, cadastrador. Qual que é o seu papel, cadastrador?
Geralmente é a pessoa que levou o cadastrado para a Doterra, que apresentou e cadastrou a pessoa. E aí, de quem é o contato? De quem convidou? Ah, eu chamei o Gerosni para apresentar para mim. Eu sou um cadastrado do Gerosni. Conhecendo o Gerosni, conhecendo ele, eu sei que ele, mesmo que eu chamei ele para apresentar, ele vai cadastrar em mim, porque fui eu que convidei essa pessoa. O cadastrador é quem recebe o bônus de início rápido sobre as pessoas que ele cadastrou e a compra delas nos primeiros 60 dias. Trabalha com o patrocinador para determinar previamente quem fará a consulta de bem-estar, ou seja, isso a gente vai falar depois, na hora que chegar na parte do patrocinador, tá? O cadastro conta para o avanço de qualificação do cadastrador, um por linha física. A pessoa cadastrada não precisa ficar na posição de frente, que é aquilo que eu falei para vocês, tem como movimentar, e pode se manter sempre como cadastrador, você não vai perder o cadastro por mover alguém. Agora, olha que patrocinador, você que talvez recebeu uma movimentação de alguém. Patrocinador é a pessoa que recebeu aquele cadastro, né? Então vamos de novo aqui nos meus exemplos. Eu sou cadastrado do Gerosni, o Gerosni moveu alguém para mim. Eu recebi esse cadastro, tá? Eu tenho direito a poder do 3 sobre as compras daquela pessoa, eu tenho direito a unilevel daquela pessoa, só os bônus de cadastro que não. Agora, presta atenção nisso. Novos clientes, aliás, auxilia na consulta de bem-estar e em outras necessidades de acompanhamento, dependendo dos acertos feitos. Dependendo dos acertos feitos. Gerosni cadastrou uma pessoa e moveu para mim. Ele fala assim, Kelvin, como essa pessoa é cadastrada minha, eu prefiro que você não entre em contato com ela, porque ela, sabe, veio através de mim, ela quer que eu atenda ela. Eu preciso respeitar isso. Agora, se por um acaso o Gerosni falou, Kelvin, ó, a pessoa se deu bem com você aí e tal, pode entrar em contato com ela. Aí eu tenho liberdade de entrar em contato com ela, ok? Então é importante respeitar esses acertos feitos, tá? Importantíssimo. Cada líder trabalha de uma maneira, cada pessoa trabalha de um jeito, mas é importante você respeitar isso, ok? Ó, isso aqui é muito importante. Derramamento. Não é obrigação. Ai, mas o meu líder não coloca ninguém para mim. E quem falou que ele tem a obrigação de colocar? Não tem a obrigação. O que é o derramamento, então? É uma parceria que envolve meritocracia e bom relacionamento. Ok? Eu cadastrei alguém hoje. Eu, Kelvin, no meu negócio hoje. Tá? O que eu faço? Eu cadastrei alguém e eu vou alocar essa pessoa, eu vou realocar ela, eu vou colocar ela num lugar. Eu olho se aquela pessoa que vai receber esse derramamento, se ela faz LRP, se ela participa dos treinamentos, se ela está nos eventos, se ela é uma pessoa boa de relacionamento, eu avalio isso, ok? Se é uma pessoa que vai ser grata com aquilo ali, vai entender se eu falar para ela que ela não tem que entrar em contato com a pessoa que eu coloquei, eu avalio essas coisas, tá? Para mim é muito importante que isso seja muito bem avaliado. Então não é uma obrigação, não sou obrigado a mover ninguém para você. Agora, se você merece, tá buscando, tá participando de treinamento, tá querendo crescer, aí eu faço as minhas movimentações, tá? Existe um benefício extra quando você cadastra alguém como cliente preferencial, tá? Então talvez você não saiba disso, mas sempre que você for cadastrar alguém, cadastre como cliente preferencial. Kelvin, mas eu cadastrei com uma pessoa agora, eu cadastrei uma pessoa agora e ela falou para mim que ela já tem uma pessoa para cadastrar. Cadastra como cliente preferencial. De manhã, se na parte da tarde ela for cadastrar alguém, você vai entrar no escritório, automaticamente vai transformar em consultor de bem-estar e ela vai estar apta para cadastrar. É automático, é na hora. E por que eu falo isso? Tá? Porque o cliente preferencial é o seguinte, você cadastrou alguém como cliente preferencial mês passado, ok? Essa pessoa está na sua organização hoje. Se ela se transformar num consultor de bem-estar e cadastrar alguém abaixo dela com mínimo 100 pontos, ok? Você ganha mais um tempo extra para fazer essa movimentação dela. Então, eu cadastrei alguém há 4 meses atrás como cliente preferencial. Esse mês ela decidiu vir para o negócio. E ela se transformou em consultora de bem-estar e cadastrou uma pessoa abaixo dela. Eu ganho até dia 10 do mês de julho para mover ela de novo. Então, eu já tive a primeira movimentação dela
e agora eu ganho uma outra. Então isso é muito importante, por isso sempre cadastre como cliente preferencial. Ah, mas a pessoa já tem 10 para cadastrar, não interessa. Quando ela for cadastrar, ela entra no escritório e transforma automático em consultor. Beleza? É super importante isso, tá? Ó, por exemplo, esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Essa pessoa que está com um círculo vermelho ali, ela se transformou num consultor de bem-estar, tá? Eu, ela cadastrou alguém abaixo dela com mínimo 100 pontos, ok? Eu ganho o tempo de mover essa pessoa para outro lugar, ok? Eu posso mover ela para outro lugar, ok? No meu desenho aqui, ó, até tá errado, tá? Porque não tem como um cliente preferencial estar abaixo de outro. Mas enfim, só para vocês, para ilustrar aqui, você pode ganhar um tempo para mover essa pessoa e tirar ela dali, levar ela para qualquer lugar, porque você é o cadastrador, tá bom? Tem como descobrir ou traçar um perfil certo logo de começo? Logo de começo? Ah, eu cadastrei a pessoa agora e eu quero saber se ela vai ser um cliente preferencial, ou se ela vai ser um compartilhador, ou se ela vai ser um formador de rede. Não tem. Mas na apresentação, você consegue avaliar se talvez é uma pessoa que tem potencial, você consegue avaliar alguns pontos, tá? E aí, nesse período de espera, que você tem até o dia 10 do mês que vem, tá? Você decide mais ou menos onde você vai deixar ela, e se você precisar mover, você desenvolve ela onde você moveu. Mas não tem como você ter essa noção. É por isso que eu falo, nós não temos bola de cristal. O cenário ideal, o cenário perfeito do nosso negócio seria as primeiras pessoas que a gente cadastrou já ser nosso parceiro de negócio e já construir um negócio, mas não é assim. Não é assim. Então, às vezes, o maior parceiro de negócio seu vai ser alguém que foi colocado em uma outra posição, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou derramado. Eu sou derramado, tá? O Ezequiel me cadastrou, mas eu não sou o cadastro direto, qualificador direto. Ele me colocou lá numa outra posição e eu cresci igual. Então não existe essa, a Cris sim me moveu. Não interessa. Se ela tá te atendendo, mesmo que você tá na segunda, terceira geração, você é direto dela. Porque o tratamento que ela te dá é esse. Você é direto dela. Só que você talvez não tá ali na primeira geração. Então não existe essa diga, mas eu queria estar em tal lugar. Onde você foi plantado, você vai florescer. Tá? Onde você foi plantado, você vai ser uma bênção. O que importa é o tratamento. Tratamento. A Marisete me cadastrou e me colocou na 20ª geração dela. Não interessa. Se eu pergunto para ela, ela me atende. Se ela me trata como um cadastrado direto, eu sou direto. Ponto. Tá? Agora, eu avalio alguns pontos na hora de trabalhar com alguém, que é o comprometimento, se é uma pessoa que tem objetivos bem estabelecidos, se é uma pessoa que não tem medo do sucesso, e isso daqui a Cris sim vai falar quando ela for falar com vocês sobre desenvolvimento pessoal, eu acredito que ela vai falar sobre isso, porque tem pessoas que têm medo do sucesso, e quando você tem medo do sucesso, você trava. Eu já cadastrei pessoas, por exemplo, só fazendo um parênteses aqui, que a pessoa falou: ah, cara, eu tenho medo de ganhar muito dinheiro, porque eu tenho medo de me perder. Não vai ganhar dinheiro. Ponto. Eu avalio também se são pessoas que têm ação imediata após a decisão. Por quê? Ah, decidi que vou fazer. Eu só acredito que você decidiu de verdade e que você tem crença a partir do momento que você se movimentou. Enquanto isso, é só palavra. Então, eu avalio alguns pontos para trabalhar com algumas pessoas. Isso é verdade. Agora, eu não deixo de mover esperando isso, senão eu teria milhares de linhas hoje. É importante que você respeite a configuração do nosso negócio. Então, às vezes, você vai ter que mover e a pessoa vai se desenvolver 2, 3, 4 meses depois do que você esperava. Ok? Olha só, entenda o seguinte: do projeto inicial até o lançamento final de um avião, leva em média de 1 ano para ser fabricado e mais 1 ano de testes voando todos os dias 5 horas e meia. Nesse meio tempo, são feitos testes nas peças, ajustes, mudanças e reconstrução. O que eu quero dizer é, Kelvin, tem como eu deixar minha configuração bem organizada? Tem. Só que talvez não vai ser logo de começo. Eu demorei muito tempo para organizar a minha equipe. Eu não deixei de crescer por causa disso. Então você não pode estagnar esperando a construção perfeita.
Você tem que ir crescendo, construindo, e aí depois você vai organizando e ajustando o que precisa ser ajustado. E para isso tem várias ferramentas do Terra, tá? E aí, de novo, troca uma ideia com o gerente de contas, com a sua linha ascendente, mas não tem como você esperar ficar pronto. Enquanto você vai construindo a sua organização, construindo a configuração, vai ter erro, vai ter ajustes, vai ter reconstrução, é normal, ok? Normal. É normal você cadastrar uma pessoa que disse que ia fazer e não faz, e de repente você cadastrou uma outra que disse que não ia fazer e fez. Normal, normal, tá? Olha só que interessante. Na aviação, quando cai um avião, vocês já viram provavelmente vários desastres aéreos aí. Quando cai um avião, eles resgatam todas as peças, toda a estrutura que sobrou do avião e fazem a reconstrução dele. Eles levam para um galpão e fazem a reconstrução dele. Por que que é feito isso? Para eles identificarem aonde estava o erro, para que esse erro não ocorra mais e mais pessoas morram por causa disso. Vai ter um momento em que você vai errar, e é normal, só que você vai detectar por que que você errou, como você errou. Ah, Kelvin, você tá falando, tá apresentando isso daí, e eu tô desesperado aqui, acabei de ver que a minha configuração tá toda errada. Bem-vindo ao time, a minha também tava no começo. Eu fiquei 10 meses como Premier, 10 meses como Premier, fazendo 30 mil pontos como Premier. Sabe por quê? Porque eu movi pessoas antes do tempo e eu fiquei com uma linha que tinha 3 Premier cadastrado meu abaixo, uma outra linha que tinha mais 2 Premier cadastrado direto meu, e a terceira linha não tinha, porque eu me precipitei na hora da movimentação. Agora, deixei de crescer? Não. Mas eu olhei, identifiquei o erro e falei, opa, agora eu tenho que fazer certo daqui para frente. Então, se você fez alguma coisa errada, não se desespera, não. Fica tranquilo, não chora pelos erros que aconteceram, apenas identifica a falha e não permita que aconteça novamente. Isso se chama evolução. Quando você evolui, você entende onde você falhou, onde você errou, por que que aconteceu esse choque, essa batida, e aí você arruma aquilo para que não aconteça novamente. Então, fica tranquilo. Se você está ouvindo o que eu estou falando aqui, está desesperado, ai meu Deus, eu construí errado, eu comecei há 3 meses atrás, mas eu acabei de ver que eu movi errado, que eu fiz errado. Não tem problema, fica tranquilo. Tem como ajustar, tem como consertar, tem como não cometer os mesmos erros, tem como construir diferente daqui para frente. Fique em paz, está tudo certo, tá? E com a ajuda da sua linha ascendente, com uma troca de ideia, você vai conseguir ajustar as coisas da maneira correta. Não existe rede perfeita, não existe configuração perfeita. Existe configuração que foi ajustada. E deixa eu dizer para vocês, e esquece. Ah, mas agora que eu peguei as dicas do Kelvin aqui, eu fui agora eu vou construir tudo bem bonitinho. Não vai, porque você não tem uma bola de cristal. Às vezes a pessoa que falou para você que não ia fazer e você colocou ela lá para fazer a composição de uma linha, ela vai explodir, estourar no negócio. E ela vai estar lá embaixo, normal. Faz parte do negócio, tá bom? O posicionamento certo não é o cenário perfeito que muitas vezes a gente imagina, que imaginamos, com as pessoas perfeitas da primeira geração. Queria eu que fosse. As primeiras pessoas que eu coloquei já arrebentou no negócio, explodiu, mas não é. O posicionamento certo é o volume necessário na configuração certa. Aí você está fazendo um trabalho certo, tá? Porque quando você está configurado, quando você está bem ajustado, quando você está buscando o seu diamante, mas por enquanto você abriu 3 linhas. Com 3 linhas você faz Silver, Gold e Platinum. Quando você concentra essa pontuação, faz essa configuração, aí você está fazendo o posicionamento certo. Tá? O posicionamento certo não é algo de conto de fada. O posicionamento certo é você concentrar volume nas linhas necessárias. Ok? E aí, para vocês entenderem bem sobre isso, tá? Talvez antes de encontrar 4 silver, que seja o cenário perfeito, você vai encontrar 12 elites. Fica bem mais fácil, não fica? Ao invés de você ter 4 silver, 4 pessoas que são formadores de rede,
Às vezes você é um bom cadastrador, você faz vários cadastros dentro do mês e você consegue formar 12 elites, 12 pessoas que têm uma pontuação menor e que estão concentradas dentro de uma configuração. Então, 12 linhas com pontuação concentrada, você consegue fechar um diamante se estiver bem configurado. E aí eu digo para vocês, tem organizações gigantes que a maior parte do público é consumidor. Só que os consumidores estão dentro da configuração correta. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, nessa configuração que eu estou mostrando para vocês, 12 elites, 12 linhas fazendo 3.000 pontos, e cada uma dessas linhas fosse com clientes apaixonados pelo uso do produto, estava certo, não estava errado. Acontece que vai chegar o momento em que você vai ter um silver, uma pessoa que comprou a ideia, que abraçou o negócio com você, e aí no outro lado você tem um outro silver, daqui a pouco abaixo você tem um premier, e vai começando a explodir qualificações, vir pessoas comprometidas com o negócio. O que eu quero passar para vocês é que existe uma configuração, existe um desenho, e se você fizer ele, é tão eficaz quanto achar formadores de rede. Então, ao invés de ficar esperando achar um formador de rede, concentre as pontuações, os clientes, os compartilhadores dentro da configuração correta, que quando surgiram os fazedores, você já estava em processo de crescimento nesse meio tempo, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. É um assunto que tem aí... É um assunto um pouquinho delicado, vamos dizer assim, porque cada um tem uma ideia, cada um trabalha de um jeito, mas no fim das contas a configuração é a mesma, o modelo de negócio da Doterra é o mesmo, nunca mudou esse plano de bonificação, e repito para vocês, procure sua linha ascendente e troque uma ideia, porque cada um dos Blue Diamond que estão aqui, dos presidentes, já tem experiência, já construíram, já configuraram, já tiveram que reconstruir, então tudo isso faz parte, tá? Então, respeita a configuração, troca uma ideia com a sua linha ascendente, são algumas ferramentas que a gente tem, algumas informações que eu pude trazer para vocês. Esse nosso bate-papo de hoje não é algo que eu trouxe como motivação, é algo informativo. Eu estou trazendo informações para vocês que, se você absorver da maneira correta e não se precipitar, você pode ter avanço dentro da Doterra, mesmo sem antes ter líder. Mesmo sem antes ter líder. Às vezes você não encontrou os líderes da sua organização, às vezes você não encontrou o fazedor, às vezes você não encontrou alguém que veio para fazer o negócio com você, e ainda assim você pode crescer. Porque senão você vai ser o Kelvin de 2019. Ah, eu não consigo crescer, eu não consigo crescer. Mas por quê? Porque o Kelvin procurava um Premier, porque ele queria pular direto pro Gold. Quando eu entendi, opa, eu vou concentrar ponto aqui, então, vou colocar os consumidores tudo organizado dentro de uma configuração, vou buscar aqui fechar o poder do 3 e tudo mais, eu comecei a crescer. Então, tem como você crescer, mesmo sem antes ter encontrado um parceiro de negócio. Se essa é a sua reclamação, estou há tanto tempo, ainda não encontrei ninguém que faça comigo. Então, faz. Talvez você tenha que ser um piloto de caça agora. Você vai ter que fazer acrobacia, descer, subir, fazer pirueta, até que chegue alguém e você coloque no piloto automático. Aí você diga, opa, agora eu tenho parceiros de negócio, meu negócio está caminhando. Tá bom? Beleza, gente? Marisete, Gerosni, Júlio, Manu, Ana. A Ana não deixa a Ana falar não, tá? Não chama a Ana aí não deixa a Ana falar não. Gente, ele me derrubou. Eu tava falando da calça, não deu nem tempo de eu falar do secador, Kelvin. Que a Alice já me falou que você leva secador na mala. Kelvin, mas eu tava. Vou terminar aqui de fazer a apresentação que eu não consegui fazer. Eu tinha falado que o capricho que você tinha, que você tem com a sua aparência, com certeza você tem aí dentro do teu negócio. Então, dicas incríveis. Aproveitem, gente, aproveitem. E Kelvin, eu quero te pedir uma coisa: você tem que contar a sua história. Sua história é incrível. Eu sei que você está me olhando com essa cara que você pensou, eu estou cansado de contar a minha história, mas a sua história é muito impactante. Então, por favor, compartilhe conosco. Então tá, deixa eu ver se a Marisete me ajuda aqui, que eu quero compartilhar um outro, eu não sei se vai estar aqui agora.
Eu queria compartilhar um outro... A Marisete tá aí, Marisete? Eu queria compartilhar um outro slide. Só Deixa eu você ver. fazer o mesmo processo. Ah, o mesmo processo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Obrigado. Deixa eu ver Porque aqui. como é que você entra aqui e não conta a tua história? Não tem Eu como. vou contar, eu vou contar. Não quer saber. Eu vou contar, eu vou contar. Deixa eu ver se eu acho esse arquivo agora aqui, tá? Ah, mas eu acho que eu achei. Aqui, ó. Fechou? Achei aí, tá carregando. Vou contar a história aqui para vocês entenderem que tudo isso que eu passei sobre posicionamento foi a duras penas que eu aprendi, tá? Foi a duras penas que eu aprendi. Viu? Fechou. Pode compartilhar aí, Marisete. Olha só, gente. Eu me chamo Kelvin Goulart, né? Vocês estavam me ouvindo até agora, já sabem disso. E tenho 31 anos, ok? 31, já sou alguém com bagagem. Eu sei que a minha barba parece ser mais, mas é só 31 anos, tá? Sou casado com essa moça aqui, Alice, né? Que vocês também conhecem. Tenho 2 filhos, o Rafael, que é esse que tá com o moletomzinho verde ali, esse tem 6 anos, e o Gabriel, que é o menorzinho, tem 3 anos, tá? Em 2018, no começo de 2018, eu estava trabalhando numa empresa onde todo o setor que eu trabalhava foi demitido, foi mandado embora, foi repaginado e eu fui mandado junto. E eu fiquei desempregado, a Alice era concursada, ela trabalhava como professora, e eu fiquei desempregado e ela continuou trabalhando. E eu fui procurar emprego, só que nos lugares que eu fui procurar emprego, eles me ofereciam 70%, 60% do que eu ganhava, e eu quis dar uma de, eu não vou aceitar não, eu vou esperar aqui quando alguém quiser me pagar, é o mesmo que eu recebo. E nesse meio tempo foi passando o tempo, as coisas foram apertando, e nós tínhamos alguns compromissos, que era o quê? A minha casa, a casa que eu construí, era em cima da casa da minha sogra. Inclusive, fica essa dica para vocês, tá? Sempre tem o inimigo debaixo dos teus pés, tá? Então, eu construí a minha casa em cima da casa da minha sogra. E aí, a gente tinha feito um empréstimo consignado do aposento da minha sogra, vinha descontado do pagamento dela. E a Alice é filha única e a minha sogra é viúva. Aí você deve estar pensando, caramba, o Kelvin era aproveitador. Não era não, era a única maneira que eu tinha de construir minha casa. Então a gente construiu a casa em cima da casa da minha sogra e nós tínhamos um carro, um Celta 2012. E aí quando eu perdi o emprego, o negócio foi apertando, a coisa foi piorando, a gente começou a usar cartão de crédito e aí entrou em bola de neve com cartão de crédito. Resumindo, em 2018, tá? Antes de conhecer a Doterra, 2 meses antes, a minha situação era a seguinte: nós estávamos devendo em cartão de crédito, nome mais sujo do que qualquer outra coisa. A Alice tinha descoberto que estava grávida do segundo filho, então a gente descobriu que estava grávida do segundo filho. E o nosso carro estava em busca e apreensão, e é até engraçado falar sobre o carro em busca e apreensão, porque eu falei o seguinte, eu faltava tipo assim, 12, 13 mil para quitar, e aí eles me ligavam para cobrar, né, nas ligações de cobrança, me ligavam para cobrar o carro que estava atrasado, daí eu falava assim, eu só tenho 3 mil. Eu falava, senhor Kelvin, mas 3 mil não é possível, só tenho 3 mil. Me ligavam de novo, só tenho 3 mil, só tenho 3 mil. O dia que eles falaram assim para mim, tá bom, aceitamos os 3 mil. Eu não tinha os 3 mil. então, foi mais ou menos assim a minha história, tá? E aí, assim, a gente descobriu que estava grávida do segundo filho, carro em busca e apreensão, casa 10 parcelas atrasadas no nome da minha sogra, e para variar, para piorar a situação, eu fui fazer o que dava para me virar. E aí eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Eu tenho uma vergonha dessa foto aqui, gente, até hoje. Vou até trocar, vou botar nessa outra aqui, ó. Não printa, tá? Não printa essa foto aí. Eu tava trabalhando como servente de pedreiro, tá? Por que eu tava trabalhando? Eu trabalhei setembro, outubro, novembro, e já tava fechado para trabalhar dezembro, né? Parece que tava fazendo um plano de carreira de servente de pedreiro. Aí o Ezequiel me liga numa tarde de quinta-feira. Nunca vou esquecer essa ligação na minha vida.
Eu estava na frente de um monte de areia e o Ezequiel me liga e fala: Kelvin, mano, beleza? Falei, beleza. Ele falou: você vai estar em casa hoje à noite? Eu falei, vou. Posso ir lá? Eu falei, cara, você sempre é bem-vindo na minha casa, porque nós éramos amigos, eu e o Ezequiel. Tanto é que o meu carro estava escondido na casa dele. Olha que maravilha. Eu escondi na casa dele para o oficial de justiça não levar embora. E aí era uma quinta-feira, ele me ligou. Eu não tenho vergonha de ser servente de pedreiro, não, tá? Eu falei que eu tenho vergonha da foto. Me mandaram ali no chat, acabei de ler. Por que tinha vergonha de ser servente de pedreiro? Não tinha, não. Eu tinha vergonha da foto aqui, ó. Mas tá bom. Não viu a Ana falando que eu cuido da aparência? Que eu não estava muito bem cuidado da minha aparência. Não tinha usado secador nesse dia. Aí o Ezequiel foi lá em casa numa quinta-feira. Apresentou o plano de bonificação da Doterra. E aí tem uma coisa muito curiosa que eu sempre falo, tá? Às vezes, tem pessoas que vão entrar no nosso negócio e elas vão entrar por causa da pessoa que está apresentando para elas. No meu caso, por exemplo, eu tinha preconceito desse modelo de negócio. Eu era a pessoa que dizia assim, ó, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Só que como foi o Ezequiel, que era alguém que tinha muita credibilidade comigo, que me apresentou, eu já dei o primeiro benefício, que foi de ele me apresentar. Aí ele apresentou pra gente, e olha só, uma outra coisa que eu quero falar para você. Você não precisa saber ser um expert no plano de negócio ou nos produtos para fazer esse negócio acontecer. Pelo amor de Deus, de achar que você tem que se formar terapeuta para poder fazer esse negócio. Não tem que se formar nada, tá? Você não tem que se formar nada. Você tem que apenas apresentar com convicção e com postura. É isso que faz acontecer. Sabe por que eu falo isso? Quando Ezequiel terminou de apresentar, a Alice perguntou para ele: Ô Kelvin, ô Ezequiel, mas me diz uma coisa, o que esses olhos fazem? Aí o Ezequiel falou: Alice, é uns olhos aí para passar em bebê. Ponto. Essa foi nossa entrada na Doterra. A Alice foi pesquisar depois que os produtos chegaram, que entendeu o que fazia, daí a gente teve as nossas experiências, tá? Aí, esse dia aqui, que mostra o meu carro aí, o Celta 2012, esse dia eu chorei muito, porque foi o dia que eu fui pegar ele. Eu tinha batido Silver e eu fui pegar ele, tava todo mofado, todo destruído, tá? E antes de bater Silver, vou contar a história que precede, tá? Ó, eu entrei na Doterra dia 3 de dezembro de 2018. Dia 3 de dezembro de 2018, tá? Vocês viram que tem duas compras ali, dia 3 de dezembro e dia 21. Sabe por quê? Porque eu comprei o Brasil Living Kit no dia 3 e no dia 21 eu senti a necessidade de ter o difusor. É por isso que eu falo, você vai começar, já começa com o difusor, pelo amor de Deus. E sabe o que é curioso? Dia 3 de dezembro de 2018, o Ezequiel me apresentou numa quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2018, foi segunda. De quinta para segunda, eu alinhei toda a minha expectativa referente ao que eu ia fazer. E, gente, vou contar um negócio para vocês. Eu era tão ruim como servente de pedreiro, porque eu lembro que eu fiz o meu cadastro no dia. Eu decidi fazer o meu cadastro. Aí eu mandei uma mensagem pro pedreiro, falei assim, cara, seguinte, isso eu mandei para ele no domingo. Eu sei que você precisa de mim, eu estou trabalhando com você, mas eu descobri algo que veio para mudar a minha vida e eu quero trabalhar com isso e eu decidi que eu vou focar nisso. Então eu trabalho com você essa semana, mas eu queria que você arranjasse alguém. Sabe o que ele respondeu para mim? Não precisa não, cara. Vai lá, campeão. Isso daí é para você. Deus te abençoe. Isso daí vai dar certo. Então eu era tão ruim, que ele falou para mim, ó, vai lá, Doterra é bom para você. E aí nem precisei mais ir trabalhar como servente pedreiro. Então, pra vocês entenderem o nível do quanto eu era bom para ajudar, né? Não servia nem para ajudante. E aí, eu entrei dia 3 de dezembro de 2018 e eu precisei arranjar dinheiro emprestado para comprar o kit. Gente, dinheiro emprestado para comprar o kit. Eu sei, ó, um treinamento que eu poderia dar para vocês é de como quebrar a vergonha para pedir dinheiro emprestado. É maravilhoso. Eu nunca fiquei devendo para ninguém, nunca ferrei a vida de ninguém, a não ser da minha sogra, né? Olha que maravilha. Mas depois eu paguei com correção, tá?
mas eu tive que quebrar meu orgulho e arranjar dinheiro emprestado para comprar o kit. Essa foi a história, né? Só que desde o primeiro dia que eu decidi comprar o kit, eu também decidi o que eu ia fazer. E sabe o Pipes? Quando você fala do Pipes, que é preparar, convidar, apresentar, cadastrar e acompanhar, preparar para mim não tem a ver com questões básicas. Fazer slide, fazer banner de convite, isso daí não tem nada a ver com preparar. Preparar para mim é o quê? É alinhar as expectativas, é você entender que você vai ter um processo que você vai passar, é alinhar que você tem algumas responsabilidades com esse negócio. Então eu me preparei quando eu entrei na Doterra. Eu comprei o kit e eu me preparei para convidar pessoas, me preparei para ter a responsabilidade de fazer o LRP, me preparei para que, se demorasse para ter resultado, eu ia continuar fazendo. Então, a preparação no Pipes, na minha visão, é um processo interno. E a decisão que eu tomei dia 3 de dezembro de 2012, dia 3 de dezembro de 2018, foi o seguinte: eu vou fazer esse negócio. Então, do dia que eu fiz o meu cadastro, na verdade, do pré-cadastro ali, dos dias que antecederam, que o Ezequiel apresentou para mim, eu já saí contatando pessoas, já saí buscando fazer a apresentação. Então, eu digo para vocês, não esperem, porque se você esperar alguém que faça por você, quando sobrar tempo na agenda dessa pessoa, você vai crescer. E não é assim que funciona, é você que tem que decidir crescer. E aí a gente começou a fazer o negócio. E detalhe, a gente começou a fazer o negócio e foi assim, ó, sem carro, e de largada, assim, ó. Primeira apresentação que eu fui fazer da Doterra, a tela do notebook desligou e nunca mais ligou. Até hoje que tá ali, não liga mais a tela do notebook. De largada, primeira apresentação que eu fui fazer, a tela não ligou mais. As apresentações que eu ia fazer era de Uber ou a pé. De Uber. Eu não tô aqui fazendo sensacionalismo, nada do tipo. Eu ia de Uber. E eu juro para vocês que eu ia de Uber pensando assim: Senhor, me ajuda a fechar esse cadastro, porque esse bônus de início rápido vai ter que pagar o Uber no final do mês. Era essa a minha história. Não tô exagerando. Eu queria estar exagerando, não teria doído tanto. Mas eu não tô exagerando. Era essa a história. Eu ia de Uber fazer a apresentação, tá? Para cadastrar as pessoas. Eu lembro que eu fui apresentar uma vez e na apresentação eu tava sem notebook, tinha 5 pessoas e eu apresentei com o celular. Aí o anfitrião, antes de ir embora, ele falou assim para mim: Ô Kelvin, pô, cara, na próxima vez traz o notebook. Aí eu falei para ele: Pois é, cara, eu saí na correria de casa, mas beleza, beleza, a próxima vez eu trago o notebook. É óbvio, sabe por quê? Porque a sua condição não pode ser, a sua postura não pode ser de acordo com a sua condição. Então seria uma burrice da minha parte se eu falasse para ele: ai, cara, porque meu notebook quebrou. O que não precisa ser dito é importantíssimo que não seja dito. Você está passando perrengue? Escuta o que eu vou falar para você. As maiores histórias e as mais lindas histórias são contadas depois que você venceu e não enquanto você está passando. Vitimismo é a pior coisa que você pode ter na vida. Eu nunca fui um coitado. Eu nunca fui um derrotado. Eu só estava com problemas financeiros que, por consequência, me trouxeram problemas emocionais que eu não transmitia para as pessoas. Então, quando eu ia apresentar, gente, eu já fiz cada coisa que vocês não têm ideia, assim, ó, de ali, ó, chegou uma conta para pagar em casa, me deu aquele negócio no peito, aquela aceleração e eu mantive a apresentação que eu tinha marcado, porque eu sabia que a única maneira de crescer era fazer esse negócio e eu fui fazer. Então, não importa se você está sem dinheiro, sem carro, quebrado, não importa. O negócio é fazer. A ação é que determina aqui. Não é nada contrário. Deixa eu dizer um negócio para vocês. A gente bateu Elite no primeiro mês, Premier no segundo, e eu achei o seguinte: agora a gente vai arrebentar nesse negócio. Aí eu fiz um planejamento. Escuta o meu planejamento. Cheguei e falei assim para Alice: amor, seguinte, mês que vem a gente vai bater Silver,
Depois, Gold. Eu acredito que Gold seja um pouquinho mais delicado de requalificar. Aí a gente requalifica 1, 2 vezes e vai para o Platinum, para o Diamante, vamos para o Presidente. No mês seguinte que eu bati Premier, eu caí para Elite. Foi o meu primeiro choque. Bum! E por que eu caí para Elite? Porque teve uma pessoa que desistiu do meu negócio, saiu e levou outras pessoas com ela. Normal, acontece. Acontece. Agora, não foi suficiente para me parar. Não foi suficiente para me fazer retroceder, porque eu sabia que era isso que precisava para crescer. Era isso que precisava, fazer o negócio independente das circunstâncias, independente da condição, tá? Então esse foi o nosso maior momento de estagnação, A gente ficou parado no Premier 10 meses, tá? E olha só, tempos difíceis nunca duram, mas pessoas fortes sim. Cara, vai passar o tempo, essa dor de barriga vai passar, esse problema que você está passando vai passar, só que se você permanecer, você vai construir algo espetacular. Porque os tempos difíceis nunca duram, mas as pessoas fortes sim. Então eu só peço uma coisa para vocês. Quer ter uma história? Quer crescer? Quer mudar a sua vida e a vida da sua família? Cara, permanece firme. Não desiste agora. Não tem por que você desistir. Segue. O momento vai passar, a condição vai passar. E você vai estar em momentos incríveis, como eu posso viver hoje, numa rodinha, contando sua história para alguém, depois de você ter superado ela, que ninguém quer ouvir a história enquanto você está passando, e você vai inspirar milhares de pessoas. Então, não desiste, não. Outra coisa muito importante é o seguinte: às vezes, não desistir impacta mais do que um nível atingido. Por que eu digo isso para vocês? Porque o nosso Silver impactou muito mais as pessoas da minha organização, impactou a nível de que pessoas cresceram, bateram Silver, Gold, todo mundo cresceu. Por quê? Porque todo mundo viu a gente 10 meses aqui, ó. E eu não ter desistido e ter atingido Silver foi maior do que ter fechado Diamante, porque depois de Diamante todo mundo esperava. Então, às vezes, não desistir vai impactar mais do que atingir um nível grande. Ah, quando eu bater presidente, eu vou impactar muita gente. Cara, quando você bater elite, depois de ter trabalhado algum tempo, vai impactar as pessoas. Quando você bater premier, vai impactar as pessoas. Quando você bater silver, você vai arrastar pessoas. Porque você não desistiu quando as pessoas estavam olhando para você e achando que você ia desistir. Sabe qual que é o maior poder do nosso negócio? O maior poder do nosso negócio não é porque ganha 500, 200, 300 mil reais por mês. Isso é um bônus. Ganha mesmo. Ganha mesmo. Mas o poder que o nosso negócio tem está na palavra alavancagem. O nosso negócio é alavancado. Você pode estar plantando aqui, buscando, tentando crescer. Em um mês você pode sair de R$1.000 para 10, ou de 10 para 30, ou de 30 para 60. É só você continuar plantando, é só você continuar acreditando. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa que vai vir e vai mudar o seu negócio, que vai ser a pessoa que vai comprar a ideia de fazer junto com você, que vai ser o maior líder da sua organização, às vezes é a 100ª pessoa, mas ela não vai vir se você não tiver coragem de cadastrar outras 99 que às vezes vão ficar no caminho. Então é necessário você continuar, porque você vai impactar muitas pessoas. Ah, Kelvin, mas você não sabe o que eu estou passando. Se você se colocasse no meu lugar, deixa eu dizer um negócio para você. Eu vou definir empatia para você. Mesmo que o dicionário fale o contrário do que eu vou falar, pode rabiscar no seu dicionário e colocar o que eu estou falando. Empatia não é eu me colocar no seu lugar. Empatia é eu entender o que você está passando e ter a capacidade de te ajudar a sair desse lugar para um lugar melhor. Para de pensar que as pessoas têm que se colocar no seu lugar. Ah, mas se você se colocasse no meu lugar, eu não quero me colocar no seu lugar. Eu quero entender e ser parceiro e dizer assim, pô, cara, eu sei o que você está passando. Mas
a gente vai tirar você daí para um lugar melhor. Entende? Isso é empatia. Empatia é você ser capaz de ajudar a pessoa a sair da onde ela está. Isso é empatia. Agora, eu me colocar no seu lugar, para quê? Não faz sentido. Eu posso entender o que você está passando. Então, Kelvin, eu tô sem dinheiro. Eu também estava. Kelvin, eu não tenho carro. Eu também não tinha. Kelvin, eu não tenho dinheiro para fazer LRP. Eu também não tinha. Eu vendia óleo. Kelvin, mas você não sabe o que é trabalhar com problema financeiro. Sei trabalhar com... Kelvin, mas o meu parceiro não me ajuda, minha parceira não me ajuda. Não interessa. A condição não pode fazer você. A condição não pode fazer você. E aí, gente, eu tive a oportunidade de viver coisas extraordinárias e conhecer pessoas extraordinárias depois que eu venci esse momento de vale, esse momento de escuridão, esse momento de problema que eu estava vivendo. O Elton, diretor comercial, uma pessoa espetacular, tive o prazer de conhecer ele. O Paulo, já tive em almoço, em jantar, em viagens junto com o Paulo. A Emily, conheci a Emily 4 anos do Terra, consegui tirar foto com ela agora. Tivemos no Blue Diamond Summit de Gramado, Machu Picchu. Olha só, tivemos na viagem de incentivo do Rio de Janeiro. Olha só que interessante. Olha as pessoas que eu vivo ao redor. Ezequiel, Elier, Gerosni. Eu aprendo com cada um deles. Matt Hall. São pessoas que, cara, só tá no ambiente deles. Olha só. Eu não tenho ninguém para levar na reunião. Vai você, cara. Vai você. Quando eu comecei a fazer meu negócio na Doterra, aqui em Joinville, entrou outra pessoa junto comigo, um amigo de Joinville. Ele colocava muita gente nas reuniões e eu não colocava ninguém. E a primeira coisa que o meu cérebro disse para mim foi: eu não vou porque não tenho pessoas. Mas o meu ser interior que estava trabalhando para ser uma pessoa em evolução falou para mim, não, vai. E aí eu ia, sentava na frente e ainda participava. Ezequiel contava piada, eu ria. Me dava boa tarde e falava, boa tarde. Por quê? Porque eu sabia que um dia eu ia estar com um convidado. Um dia eu lotei uma sala de pessoas minhas. E até hoje a gente tem reunião. Então vai nos eventos. Às vezes o que vai mudar não é a palestra. Às vezes, cara, você vai encontrar o Gerosni na fila do café. E você vai falar, ô Gerosni, e aí, cara, o que você me diz? Você vai encontrar o Júlio na fila do café, lá na convenção, e o Júlio vai falar uma palavra para você, o Gerosni vai falar uma palavra que vai mudar tudo. Porque você se permitiu se colocar num ambiente de sucesso, num ambiente de pessoas que têm uma mentalidade elevada, num ambiente de pessoas que qualquer palavra que falem para você pode fazer diferença. Então participe. Eu não conheço ninguém que cresceu desconectado. Ninguém. Cita um diamante para mim que não participa de evento. Eu duvido. Não tem, tá? Participamos ali da inauguração da loja do Terra, da casa do Terra em Alphaville. Fomos para o Quênia, visitamos o Quênia. Foi muito legal, fizemos um safari lá. Gente, estava lá no Quênia, com pessoas que eu amo, com pessoas maravilhosas. A pessoa que está ajudando a gente a organizar esse negócio, a Marisete, foi uma das pessoas, a Marisete e o Alcir, foi um dos casais que eu digo para vocês que foi um presente que Deus me deu de poder conhecer. Pessoas extraordinárias, estavam no Quênia comigo, tá? Tem pessoas que essa caminhada, se você se permitir, se você não desistir, se você continuar independente da sua condição, tem pessoas que você vai conhecer que vão ser para a vida toda. Tem momentos que você vai viver que o dia que você tiver 80 anos, sentado na varanda da sua casa, você vai lembrar. Esse negócio permite a gente viver isso. Permite, tá? Então a gente foi para o Quênia, foi maravilhoso. E, enfim, fica a pergunta aí, o que a Doterra realmente significa para você? Para mim, era o meu passaporte para sair de uma vida em que eu não queria viver para uma vida que me desse liberdade. E mesmo sem dinheiro, sem carro, e mesmo no dia que eu bati Premiere
Cortaram a minha luz. Eu bati Premiere, eu e a Alice comemorando, cortaram a minha luz. Cortaram a minha luz, cara. Eu era Premiere, cortaram a minha luz. E aí? O que eu faço? Desisto? Paro? Não. Não é assim que funciona. Então, lembre-se, tempos difíceis nunca duram, mas pessoas fortes sim.